Bem-vindos ao Ministério Andando com Deus, que tem como objetivo alertar e ensinar o povo remanescente de Deus nestes últimos dias. Hoje ouviremos com Giancarlo de Miranda o selamento e o tempo de angústia. Sejam todos muito bem-vindos. Convido-os agora a orar. Se puder, curve a fronte. Senhor nosso Deus, reconhecemos que ainda estamos destituídos de Sua glória e queremos humildemente nesta hora pedir-te que nos purifique de toda injustiça. Esvazie-nos completamente de nosso eu e batiza-nos com Teu Santo Espírito. Nós vamos agora abrir Tua palavra e queremos ouvir a Sua voz. Por favor, fale aos nossos corações e abençoe ricamente a todos que ouvirem esta mensagem. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos estudar sobre o selamento e o tempo de angústia, que estes eventos estão relacionados aos 144 mil. A primeira pergunta que nós queremos responder é: o que é o selo do Deus vivo? Existem muitos tipos de selo na Bíblia. Nós queremos definir o que é o selo do Deus vivo. Pergunta número 2, qual é o propósito do selo de Deus? Pergunta número 3, quando o selamento acontece, ou seja, nós vamos estabelecer a cronologia. E se nós tivermos a cronologia exata do selamento, eu acredito que vai evitar muitos ventos de doutrina que têm entrado dentro da Igreja de Deus concernente ao selamento. E a pergunta número 4, quem receberá o selo do Deus vivo? Vamos começar no livro de Apocalipse, capítulo 7, se vocês puderem abrir a Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 7, do verso 1 ao 3, nós vamos ver a cena do selamento, uma visão profética concernente ao selamento, e vamos buscar interpretar o que a profecia tem a dizer sobre isso. Em Apocalipse 7, do verso 1 ao 3, a Bíblia diz: e depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Para por aí e responda para mim. O que são os 4 cantos da terra? Os 4 pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. E haviam quantos anjos lá? 4 anjos. Um em cada ponto. E o que esses anjos estavam fazendo lá? Veja o que a Bíblia diz no restante do verso 1. Retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Eu não quero assumir que todos nós aqui conhecemos a profecia bíblica, então nós vamos buscar ver na profecia qual é o significado de vento, pois esses anjos estavam retendo os 4 ventos dos 4 cantos da terra. Venham comigo no livro de Jeremias, marca sua Bíblia em Apocalipse 7, e vamos a Jeremias, capítulo 51, aprender o que são estes ventos, o que vento representa na profecia bíblica. Jeremias, capítulo 51, Jeremias 51, verso 1, a Bíblia diz o seguinte: assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento, que tipo de vento? Destruidor contra a Babilônia. Então nós podemos ver que na profecia, vento está associado a destruição. Não é isso que está escrito? Levantarei um vento destruidor. Ou seja, quando nós vemos aqueles anjos retendo quantos ventos mesmo? 4 ventos. De onde eram aqueles ventos? Dos 4 cantos da terra. Que tipo de destruição aqueles anjos estavam retendo? Uma destruição global. Aqueles anjos estão retendo uma destruição a nível global. Veja comigo em Provérbios capítulo 1, verso 27, ainda falando sobre ventos, o significado de vento na profecia. Vamos a Provérbios capítulo 1, e o verso 27. Não vai utilizar a palavra vento, mas vai utilizar uma palavra que seria sinônimo, né? Que tem a ver com tempestade, com ventania.
Diz assim no verso 27, vindo o vosso temor como a assolação e vindo a vossa perdição como uma, qual é a próxima palavra? Tormenta ou ventania ou tempestade, que seriam ventos fortes, sobrevirá a vós aperto e, qual é a próxima palavra? Angústia. Então, ventos ou ventania, tempestade está associado com angústia. Então, aqueles anjos que estão nos 4 cantos da terra estão retendo o tempo de angústia quando o juízo de Deus cairá sobre a terra, que são as 7 últimas pragas. Vamos voltar a Apocalipse capítulo 7. E agora nós vamos entrar no verso 2, Apocalipse capítulo 7, verso 2. A Bíblia diz, e vi outro anjo subir do lado do sol nascente, ou seja, do oriente, e que tinha o selo do Deus vivo, não qualquer tipo de selo, mas aqui diz que era o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de fazer o que com a terra? Danificar a terra e o mar. Veja só como esses ventos estão associados à destruição da terra. Aqueles anjos tinham poder de danificar a terra porque eles estavam prestes a soltarem os 4 ventos dos 4 cantos da terra. O próprio contexto revela isso. Olha o verso 3. Olha só o que o anjo do Oriente diz no versículo 3, dizendo, não danifiqueis a terra, ou seja, não solte os 4 ventos ainda, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então a Bíblia deixa claro que para os servos de Deus passarem por esta destruição, eles devem primeiramente estar o quê? Selados. Sim ou não? Dando a entender que este selo, seja o que ele for, vai proteger o povo de Deus quando os 4 ventos forem soltos, quando o tempo de angústia começar. Este selo, até agora, nós podemos ver que ele está relacionado à proteção do povo de Deus. Mas o que é o selo do Deus vivo? Eu vou mostrar para vocês que a Bíblia fala de diversos selos. E nós queremos identificar qual é o selo do Deus vivo para não fazermos confusão quando estudamos sobre o selamento. Vamos começar em Efésios capítulo 4. Se você quiser manter o seu dedo aí em Apocalipse 7, você pode fazer assim, mas vamos agora a Efésios capítulo 4 e vamos ver qual seria um dos selos que a Bíblia menciona, que não é o selo do Deus vivo. Vamos a Efésios capítulo 4 e o verso 30. A Bíblia diz assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis, qual é a próxima palavra? Selados para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo, ele nos sela, ele é um selo, mas que tipo de selo é o Espírito Santo? Selados para o dia da redenção. O Espírito Santo é o selo da redenção. Repita comigo, o Espírito Santo é o selo do quê? Da redenção. Ou seja, todos aqueles que morreram salvos, eles morreram selados com o selo da redenção, porque eles tinham o Espírito Santo trabalhando na vida deles. Concordam comigo, sim ou não? Isso é importante nós entendermos que todas as pessoas que morreram salvas em Cristo Jesus, morreram o que mesmo? Seladas. Com que tipo de selo? O selo da redenção. É por isso que a irmã White diz que uma senhora nos seus dias, chamada Anna Moore, uma missionária, ela diz que esta mulher, ela morreu selada. Alguns, ao verem essas palavras, acham que o selamento dos 144 mil começou desde a época da irmã White, porque ela se refere àquela pessoa como tendo sido selada. Mas o fato é que todos que serão salvos terão sido selados com o selo da redenção. Agora vamos ver um outro tipo de selo que a Bíblia menciona. Este é bastante conhecido de vocês. Vamos ao livro de Isaías, capítulo 8, e o verso 16. A Bíblia diz assim, liga o testemunho, sela o quê? A lei entre os meus discípulos. A lei de Deus é também um selo, mas não necessariamente é o selo
do Deus vivo que será colocado no povo de Deus antes dos ventos serem soltos. Agora vá comigo em Ezequiel capítulo 20. Vai falar de um outro selo, também conhecido de nós, Ezequiel capítulo 20, e o verso 12. Está escrito: e também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal ou selo, são palavras sinônimas na profecia, entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então o sábado é o selo da santificação. Não necessariamente é o selo do Deus vivo, mas o selo da santificação. Por que será que o sábado é o selo da santificação? Muito simples. Porque o mesmo poder que Deus manifestou na criação, e o sábado tornou-se um memorial da criação, do poder criador de Deus, este mesmo poder é necessário que opere em nosso coração para fazer de nós uma nova criatura. Então o sábado também se torna não só o memorial da criação, mas o selo, o sinal da santificação, que Deus pode santificar a nossa vida, transformar o nosso coração. Mas ainda não é o selo do Deus vivo. O que seria este selo do Deus vivo? Nós podemos ver aqui o selo da redenção, que é o Espírito Santo. Todos que forem salvos terão o selo da redenção. O sábado se torna o selo da santificação. A lei de Deus também é tido como um selo na palavra de Deus, mas ainda permanece a pergunta: qual é o selo do Deus vivo que será colocado na fronte do povo de Deus antes dos ventos serem soltos? O Espírito de Profecia responde essa pergunta. Veja só o que diz em Eventos Finais, na página 220. Não é algum selo ou marca que pode ser visto, porque se trata do caráter, né? Mas é o quê? A consolidação, na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser, palavra importante, abalados. Então, o que seria o selo que será colocado no povo de Deus nos últimos dias? A consolidação, ou seja, eles vão estar firmados na verdade a tal ponto que não poderão ser abalados. Firmado em que aspecto? Intelectualmente, eles terão uma compreensão da verdade, mas isso somente não é o suficiente. Eles têm que estar consolidados na verdade aonde agora? Espiritualmente, ou seja, no coração transformado, aquela verdade deve operar uma transformação na vida, a ponto deles não poderem ser abalados. Nós temos que entender que o selo do Deus vivo não é Deus tirando a sua capacidade de pecar. Nós temos que entender que o selo do Deus vivo é uma experiência espiritual que nós poderemos atingir por nossas próprias escolhas ao entregarmos ao poder do Espírito Santo a ponto de não querermos mais pecar. Passamos a odiar o pecado e amar a justiça a ponto de não podermos mais ser abalados. Nada mais está nos atraindo. Passamos a odiar esse mundo e todas as coisas que têm a ver com a injustiça. E passamos a amar a verdade e a justiça. Isto é o selo do Deus vivo. Às vezes eu ouço pessoas colocando: mas nós não vamos pecar porque estamos selados. Como se fosse que estávamos em uma experiência não santificada, e aí um dia Deus decidiu nos selar. Agora você não peca mais daqui em diante. De modo algum, o selamento é uma experiência que nós devemos desenvolver e atingir um estágio espiritual do ponto que nós não queremos mais retroceder na nossa caminhada cristã. Ok, uma outra citação nos ajuda a compreender o que seria o selo do Deus vivo. Qual é o selo do Deus vivo que é colocado na fronte de seu povo? É um sinal que os anjos, mas não os olhos humanos podem ler, pois o anjo destruidor precisa ver esse sinal. Mais uma vez nós vemos que os anjos podem ver e não os homens, porque se trata do caráter que nós desenvolvemos. Isso está em Maranata, página 241.
Ok, muito bem. Vamos à próxima pergunta. Respondemos a pergunta número 1 já, o que seria o selo. Então, qual é o selo do Deus vivo? A consolidação na verdade, tanto intelectual quanto espiritualmente, a ponto de não podermos ser abalados, ok? Agora, qual é o propósito do selo? De forma simples, em Primeiros Escritos, na página 71, diz o seguinte: os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser o quê? Olha só o propósito do selo. Protegidos no tempo de angústia, ou seja, aqueles que atingirem tal experiência estarão protegidos por Deus no tempo de angústia, devem refletir completamente a imagem de Jesus. Muito bem, então o propósito do selo seria proteger-nos no tempo de angústia. Quando o selamento acontece, vamos tentar estabelecer a cronologia, e eu lanço uma pergunta para vocês, antes ou depois da chuva serôdia? Alguém disse antes? Alguma opinião diferente? Ok, eu ouvi alguém dizendo depois. Existe divisão em Israel. Como é que nós vamos estabelecer o que seria o correto? A não ser pela palavra de Deus, né? Veja só o que diz. A pergunta é se o selamento acontece antes ou depois da chuva serôdia. Gostaria de mostrar essa citação para vocês. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegido no tempo de angústia, notem agora, e depois eu vou ampliar em cima dessa passagem, devem refletir de que forma? Completamente a imagem de Jesus. Então nós vemos aqui que o selamento ele está associado com nós refletindo a imagem de Jesus, de que forma mesmo? Completamente, né? Primeiros Escritos na página 71. Muito bem. Será que a chuva serôdia ela está relacionada com atingirmos ou não a imagem de Jesus completamente ou não? É só a chuva temporã que vai nos ajudar? Então vamos ver o que o Espírito de Profecia tem a dizer. Testemunhos para Ministros, na página 506. Caindo perto do fim da estação, a chuva serôdia faz o quê? Amadurece o caráter ou o grão, como diz a citação. Estou colocando já a interpretação da linguagem profética. E o prepara para a foice, a segunda vinda de Cristo. Então a chuva serôdia é o que amadurece o caráter, né? O amadurecimento do grão representa, olha só a palavra, a terminação do trabalho da graça de Deus na alma. Pelo poder do Espírito Santo, deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter. Então nós vemos aqui que é a chuva serôdia que levará ao amadurecimento do caráter e nós refletimos a imagem moral de Deus perfeitamente. Então, se para nós estarmos selados, escutem com cuidado, nós devemos desenvolver o nosso caráter, a semelhança do caráter de Cristo, quando ele viveu nessa terra. Devemos receber a chuva serôdia ou não? Devemos. Então, nós vemos que para nós sermos selados, é necessário nós recebermos a chuva serôdia para então podermos ser selados, né? Porque é a chuva serôdia que vai terminar a obra de Deus no caráter do homem, para que ele possa estar consolidado na verdade, espiritualmente, intelectualmente, e não poder mais ser abalado em sua decisão, né? Muito bem. Quando o selamento acontece, antes ou depois da lei dominical? O que os irmãos acham? E nós estamos falando, né, do selamento dos 144 mil, né? Aquele selamento final. É antes ou depois da lei dominical? Ok, divisão de novo em Israel. Vamos ver o que a palavra de Deus tem a dizer. Prestem bastante atenção. São passagens talvez difíceis. Eu espero que a anterior tenha ficado claro para vocês. Ou seja, aqueles que estarão selados devem refletir a imagem de Jesus completamente. Mas é a chuva serôdia que ajuda a atingir essa experiência. Então nós vemos que para ser selado, a chuva serôdia deve ser recebida. E agora, a lei dominical, nós vamos ver se ela está antes ou depois do selamento, ou vice-versa, onde é que está o selamento em comparação à lei dominical, né? Quando eu falo lei dominical, é claro que nós estamos referindo ao evento profético que está no livro O Grande Conflito. Uma lei dominical a nível nacional que começa em qual país? Nos Estados Unidos da América, então vai para as outras nações. Não uma lei dominical que começa no Brasil, na Croácia ou na Alemanha,
mas eu estou falando de um evento profético que está no grande conflito, ok? É essa lei dominical que eu estou me referindo aqui. Então prestem atenção aí, olha o que diz. A imagem da besta, o que seria a imagem da besta? A imagem do que aconteceu na Idade Escura, a união da igreja com o Estado. Isso é a imagem da besta, né? Começando nos Estados Unidos, quando as igrejas protestantes dos Estados Unidos se unem com o poder civil, é aí que nós temos a imagem da besta, né? Formar-se-á antes que termine a graça, ou seja, antes do fechamento da porta da graça, teremos essa união da igreja com o Estado. Pois isso será a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido o seu destino eterno. Aí ela cita Apocalipse 13, do verso 11 ao verso 17, ela cita palavra por palavra, mas nós estudamos hoje de manhã que em Apocalipse 13, do verso 11 a 17, fala sobre o quê? O decreto dominical, a marca da besta, sim ou não? Ok, ela acaba de citar os versos que fala da imagem da besta e fala também de um decreto dominical. Aí ela diz assim, esta é a prova. Imediatamente depois de ela citar essas palavras, ela diz, esta é a prova. Do que ela está se referindo, essa é a prova? Do decreto dominical. Essa é a prova pela qual o povo de Deus tem de passar antes de serem selados. Então, quem vem primeiro, o selamento ou o decreto dominical? O decreto dominical. A prova vem primeiro e o selamento dos 144 mil vem depois. Não um outro tipo de selamento. Certamente o povo de Deus já tem o Espírito Santo, o selo da redenção. Certamente eles estão guardando o sábado e outros estão aderindo ao sábado. Mas quando nós se referimos ao selo final, ele será colocado algum tempo depois do decreto dominical que sai nos Estados Unidos a nível nacional. Se não está claro nessa passagem, Maranata 162, dê uma olhada o que diz em Testemunhos Seletos, volume 2, na página 71. De forma mais clara diz, quando sair o decreto, vírgula, e o selo for aplicado. Estabeleceu uma cronologia aqui, sim ou não? Quando sair o decreto e o que acontece depois? E o selo for aplicado, seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. Agora é o tempo de prepararmos. Então nós vemos claramente que o selamento da última geração, ele acontece depois da chuva serôdia. Quando eu digo depois, uma vez que você recebeu a chuva serôdia, para refletir a imagem de Jesus completamente, e também depois do decreto dominical a nível nacional nos Estados Unidos. Muito bem, vamos continuar ainda estabelecendo a nossa cronologia. Quando o selamento acontece antes ou depois do fechamento da porta da graça? Essa vocês não podem errar. Quando o selamento acontece antes do fechamento da porta da graça ou depois? Ok. De forma simples, o Espírito de Profecia diz assim, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 66, os justos vivos receberão o selo de Deus antes do fim da graça. Muito simples, né? Uma outra passagem nos ajuda a compreender isso em Eventos Finais, na página 229, diz assim, um anjo com um tinteiro de escrivão, ou seja, a linguagem de Ezequiel 9, linguagem profética, voltou da onde? Da terra. E referiu-se a Jesus dizendo que a sua obra estava feita. Qual era a obra dele? E os santos estavam numerados e selados. Estamos falando do selamento de 144 mil, sim ou não? Sem dúvida, os santos estão numerados e selados. Ele vai para Jesus dizendo, terminei a obra. E o que mais acontece? Quando Jesus ouve essas palavras, então vi Jesus que havia estado a ministrar diante da arca, estava intercedendo, né, e exercendo o juízo investigativo, a qual contém os 10 mandamentos. O que Jesus faz quando ele ouve a notícia que os santos estão numerados e selados? Ele lançou o incensário, levantou as mãos e com grande voz disse, está feito. Continuando. E toda hoste angélica depõe suas coroas, ao fazer ele o solene aviso.
Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Eventos finais na página 229. Vamos tentar recapitular o que essa visão está nos dizendo. Vem um anjo, da onde que ele vem mesmo? Da terra. Ele vem para Jesus, que estava no santuário celestial, diante da arca, e ele diz assim, terminei a obra do selamento. Quando ele diz que a obra do selamento está encerrada, o que Jesus faz? Ele lança um incensário, diz que está feito e faz a solene declaração, implicando que todos os casos já estão decididos. Não existe mais nada a fazer pela humanidade, dando a entender que a única coisa que Cristo está esperando para encerrar a sua obra intercessória é o que ele está esperando? O selamento do povo de Deus. Se Cristo ainda não interrompeu a sua obra intercessória, não encerrou o seu ministério no lugar santíssimo, é porque ele está aguardando o selamento do povo de Deus. E assim que ele tiver a notícia, o povo está consolidado na verdade. Tanto intelectualmente como espiritualmente não podem ser abalados. Eles não precisam mais da sua obra intercessória. Cristo imediatamente faz o quê? Fecha a porta da graça. Então nós vemos que o selamento acontece antes do fechamento da porta da graça, né? E imediatamente, quando ela é concluída a obra do selamento, ali encerra a obra intercessória de Cristo. Nós vamos voltar a essa passagem mais adiante, mas é o que nós podemos entender, que a única coisa que ainda segura Cristo no santuário celestial é o fato que o seu povo ainda não está selado, não está preparado para o fechamento da porta da graça. Ok, então aqui tem para vocês um gráfico, né? Com informações que, como eu referia anteriormente, de outras mensagens que eu passei aqui no IESH também. Aqui nós podemos ver que Deus está derramando qual chuva? A chuva temporã. O Espírito Santo está caindo sobre o seu povo, até mesmo nesse exato momento. Está acontecendo a sacudidura de falsas doutrinas nesse exato momento, dentro da igreja, uma sacudidura espiritual. Uma outra sacudidura está acontecendo também, que é a sacudidura do testemunho direto, né? Pessoas estão proclamando a verdade direta e isso tem suscitado oposição de muitos na igreja, e isso também é uma das fases da sacudidura. Sabemos que a chuva serôdia, ela está disponível para o povo de Deus, se eles se prepararem e clamarem pela promessa. Uma vez que o povo de Deus recebe a chuva serôdia e prega a mensagem com poder, isso suscitará uma perseguição. Sai um decreto a fim de intimidar o povo de Deus que está proclamando a mensagem com todo o poder, né? Então sai um decreto dominical, que é a lei dominical, e aí nós temos a sacudidura da lei dominical, onde essa sacudidura vai eliminar aqueles que permaneceram na igreja fisicamente, mas espiritualmente estavam despreparados. Então essa sacudidura é basicamente só para fazer um peneiramento físico da igreja de Deus, né? Enquanto as outras sacudiduras eram peneiramento espiritual, né? E aí nós vemos que o selamento, nós devemos primeiramente receber a chuva serôdia. Logicamente já recebemos a temporã, recebe a chuva serôdia, tem que ser depois do decreto dominical iniciado nos Estados Unidos e antes do fechamento da porta da graça. E aí eu coloquei aqui no gráfico, usando o conhecimento que nós temos como adventistas. Uma vez que a porta da graça é fechada, começa o tempo de angústia de Jacó, onde as 7 últimas pragas serão derramadas, né? Aqui os ventos são soltos, e aqui nós vemos os ventos soprando, né? As 7 últimas pragas seriam os juízos de Deus sobre a terra, sobre o mar, né? Que os anjos estão retendo. E nós estudamos também na quinta-feira sobre o apagamento dos pecados, que acontece quando Cristo encerra a sua obra intercessória, né? No final da sua obra intercessória, uma vez que o povo de Deus já está selado, ele apaga os pecados dos registros do povo de Deus. E aí, no findar do tempo de angústia, né, depois das 7 últimas pragas, vem a segunda vinda de Jesus. Continuando, então,
Onde está o fechamento da porta da graça na Bíblia? Vamos a Daniel capítulo 12, verso 1. Nós já lemos na citação do Espírito de Profecia, Apocalipse 22, 11, quando Jesus disse, aquele que é injusto continue praticando a injustiça, né? E aquele que é santo continue santificando-se ainda. Ali é a declaração do fechamento da porta da graça. Mas vamos dar uma olhada agora em Daniel, capítulo 12 e o verso 1. Porque eu estabeleci alguns eventos ali sem mostrar na Bíblia para vocês. Como você pode ver no gráfico, eu falei que uma vez que a porta da graça é fechada, começa o tempo de angústia, né, e as 7 últimas pragas caem. Então vamos ver se realmente é assim. Em Daniel capítulo 12 e o verso 1, veja só o que a Bíblia diz. Daniel 12, verso 1. E naquele tempo se levantará quem? Miguel. Sabemos que Miguel é Jesus. O grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Vamos parar por aqui e eu lanço a pergunta para vocês. De acordo com esse verso, quando é que o tempo de angústia vai começar? Ok, quando Miguel se levantar. Não é isso que diz aqui, que Miguel se levantará e haverá um tempo de angústia. Agora eu lanço a pergunta para vocês. O que significa Miguel ou Jesus se levantando? Ok, eu ouvi vocês darem boas respostas, mas não respostas bíblicas. Você disse o fechamento da porta da graça, amém? E a resposta está certa. Mas como é que eu realmente sei que Jesus se levantando significa que ele fechou a porta da graça? Ok, Apocalipse 22, 11 não diz que ele se levanta e faz a declaração. Como é que eu sei que Jesus se levantando é o fechamento da porta da graça? Que começa o tempo de angústia, eu sei, porque diz que ele se levanta e começa um tempo de angústia. Isso eu sei. Ok, o irmão está chegando lá. Vamos ao livro de Hebreus, capítulo 8. Para nós entendermos o que significa Jesus se levantar, nós temos que entender o que ele está fazendo neste exato momento. Veja em Hebreus capítulo 8, a partir do verso 1 está escrito: Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está em qual posição? Assentado, aonde? Nos céus, à destra do trono da majestade. Fazendo o que lá à destra do trono de Deus? Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então a Bíblia declara que Jesus Cristo está no santuário celestial, à destra de Deus, em qual posição? Sentado, sim ou não? Ok, agora a pergunta ainda permanece. O que Jesus está fazendo assentado à destra do trono de Deus? Mas como é que você sabe disso? O verso não diz. Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos capítulo 8. Olha só, Romanos capítulo 8, verso 34. Jesus estava sentado a que lado do trono de Deus mesmo? À destra, à direita. Diz assim no verso 34 de Romanos 8. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está aonde? À direita de Deus e também intercede por nós. Então nós vimos que Cristo está assentado à destra do trono de Deus, no santuário celestial, fazendo o quê? Intercedendo por nós. Então veja comigo. Se Jesus assentado, significa que ele está fazendo o quê mesmo? Intercedendo. Então quando ele se levanta, vocês concordam comigo que seria o oposto de estar sentado, sim ou não? Então sentado ele está intercedendo. Em pé, então o que aconteceu? Cessou a intercessão. Veja comigo em Atos capítulo 7, um evento que menciona sobre o fechamento da porta da graça para a nação judaica. É só um exemplo que eu vou dar para vocês, como essa linguagem profética de Jesus se levantando está relacionado com o fechamento da porta da graça. Vamos a Atos capítulo 7, e ali fala sobre o apedrejamento de Estevão.
Atos capítulo 7, a partir do verso 56, a Bíblia diz: E disse, isso é Estevão falando, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em que posição? Em pé, em que lado do trono de Deus? A mão direita de Deus. Então, quando a porta da graça fechou para a nação judaica, no ano 34, no apedrejamento de Estevão, quando ele olhou para o céu e viu Jesus, Jesus estava em qual posição? Em pé. Significando que ele não estava mais intercedendo para a nação judaica. Muito bem. Então Daniel disse que quando Jesus se levantar, quando ele acabar a intercessão, fechar a porta da graça, começará um tempo de angústia. É assim que nós sabemos que o tempo de angústia começa imediatamente depois do fechamento da porta da graça. É claro que o tempo de angústia que nós estamos se referindo aqui é o tempo de angústia de Jacó e não o tempo de angústia prévio. O tempo de angústia prévio é antes do fechamento da porta da graça, quando o decreto dominical sai nos Estados Unidos, até o fechamento da porta da graça, ali é o tempo de angústia prévio. Aí Jesus se levanta e ali começa o tempo de angústia de Jacó, a tribulação final. Muito bem, é por isso que eu coloquei aqui no nosso gráfico que depois do fechamento da porta da graça temos o tempo de angústia. Mas como é que eu sei que durante o tempo de angústia as 7 últimas pragas vão cair? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque existem pessoas que às vezes dizem assim, olha, o sol está se esquentando muito, será que não é a 4ª praga? Mas como é que a gente sabe disso? Ok? Mas será que o juízo de Deus já não caiu em alguma outra época do mundo, quando a porta da graça a nível universal estava aberta? Venham comigo no livro de Sofonias. Olha só o que diz em Sofonias capítulo 1 e o verso 14. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. Olha o verso 15. Está falando do grande dia do Senhor, Verso 15 diz, aquele dia será um dia de... Qual é a próxima palavra? Indignação. Para por aí. Alguma tradução traz dia de ira. Ok? Eu acredito que talvez só na versão da King James e na Reina Valéria. Mas essa palavra indignação é sinônimo com a palavra ira. Lembre-se da palavra ira, ok? Todos vão se lembrar dessa palavra. Então vamos ler de novo o verso e substituir a palavra indignação por ira. Aquele dia será um dia de ira, dia de tribulação e de angústia. Para por aí. Vocês conseguiram ver que a Bíblia diz o dia de ira é também o dia de angústia, sim ou não? Vocês viram isso? Portanto, o dia de ira e o dia de angústia são sinônimos na Bíblia. Estão acompanhando o raciocínio? E essa palavra dia significa no original tempo. Então, quando a Bíblia diz que o dia do Senhor é um dia de ira, ou seja, um tempo de ira e tempo de tribulação e angústia, nós podemos então entender que o tempo de angústia pode ser chamado também de ira. Com isso em mente, que angústia e ira são sinônimos, venha comigo em Apocalipse 15. Apocalipse capítulo 15. Apocalipse capítulo 15, o verso 1. A Bíblia diz assim, e vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada o que diz? A ira de Deus, ou a indignação de Deus. E nós vimos que a palavra ira é sinônimo na profecia com angústia. Por isso que aqui no nosso gráfico nós podemos ver que quando a porta da graça se fecha, acaba a intercessão, começa o tempo de angústia, segundo o livro de Daniel 12, verso 1. E o tempo de angústia é também um tempo de ira, quando Deus derramará a sua ira, as 7 últimas pragas. É por isso que nós sabemos que as pragas não começaram a cair. Que os cânceres que existem hoje não são a primeira praga, como alguns colocam. Que a poluição dos rios não são a segunda praga. Que o aquecimento do sol não é a 4ª praga.
mas essas pragas começarão a cair simplesmente quando a porta da graça fechar. Depois do decreto dominical, do alto clamor, fecha-se a porta da graça, e aí sim temos o tempo de angústia, quando as pragas irão cair. Muito bem, então vamos avançar aqui no nosso estudo, já que conseguimos mostrar na Bíblia essa cronologia profética. Em palavras simples, em Eventos Finais, página 229, diz assim: pouco antes de entrarmos no tempo de angústia, a própria compilação traz essa expressão, o tempo de angústia, todos nós recebemos o selo do Deus vivo. Então eu vi os 4 anjos deixarem de segurar os 4 ventos. Então fica claro que o selamento, ele é antes do fechamento da porta da graça. Quem receberá o selo do Deus vivo? Vamos a Apocalipse capítulo 7, o verso 3 e o verso 4. Apocalipse capítulo 7, a partir do verso 3, a Bíblia diz assim, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados nas suas testas os servos do nosso Deus. E o verso 4, e ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então a Bíblia declara que os 144.000 serão selados. Só que aqui diz assim, que são 144.000 da onde que eles são? De todas as tribos de Israel. Agora nós temos um outro problema. Vocês podem até nunca terem ouvido, mas em breve chegarão a vós. Alguns dizem que para fazermos parte dos 144.000, nós temos que de alguma forma ter alguma ligação genética com as 12 tribos de Israel. E agora? Ok, nós estamos vivendo sobre uma outra aliança, né? Não mais sobre a antiga aliança, quando era literal e local, agora passa a ser espiritual e global. A pergunta é, quem é o Israel da nova aliança? Ok, eu estou ouvindo boas respostas. Romanos capítulo 2. Vamos a Romanos capítulo 2 e descobrir quem seria então o Israel espiritual da nova aliança. Romanos capítulo 2 e o verso 28. A Bíblia diz, porque não é judeu o que é exteriormente, ou seja, já na nova aliança, um judeu não é um que é de carne e sangue. Então quem seria o judeu da nova aliança, o israelita da nova aliança? Olha o verso 29. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração. Para por aí. Quem é o judeu da nova aliança? Aquele que é circuncidado de coração, ou seja, convertido de todo o seu coração. Veja Gálatas capítulo 3, confirmando esse conceito do judeu da nova aliança, o israelita da nova aliança. Vamos a Gálatas capítulo 3, a partir do verso 26. A Bíblia diz assim, porque todos sois filhos de Deus. De que forma nós somos filhos de Deus? Pela fé em Jesus. Olha o verso 28. E nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Verso 29 do capítulo 3, notem bem. E se sois de Cristo, então sois descendentes de quem? Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Todos aqueles que pela fé se tornam filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus, se tornam filhos de Deus, se tornam também descendentes de Abraão, segundo a promessa. Abraão sendo o pai da fé, aqueles que aceitam a Jesus, mesmo não tendo a carne e o sangue de Abraão, eles se tornam descendentes e herdeiros de Abraão. Está falando de israelitas espirituais. Então, quando a Bíblia diz que são os 144.000 que vão ser selados de todas as tribos de Israel, está se referindo aos 144.000 judeus espirituais, convertidos, o Israel espiritual. O Espírito de profecia diz que nós somos o Israel moderno, o Israel espiritual. Agora, vocês provavelmente já ouviram a controvérsia se são 144.000 literais ou simbólico. Eu, particularmente, não me detenho muito nessa questão, pois eu acho que o ponto principal da mensagem é nós fazermos parte dos 144.000.
Nós temos as características dele, conseguir atingir a experiência da consolidação na verdade, intelectualmente e espiritualmente, a ponto de não sermos abalados. É isso que realmente interessa. Mas, independentemente do que você crê, se é literal ou simbólico, todos nós temos que crer em uma coisa só. É o que eu vou mostrar aqui agora. Diz assim o Espírito de Profecia: o povo de Deus, simbolizado por uma mulher santa e seus filhos, era representado como estando de que forma? Grandemente em minoria. Nos últimos dias, apenas um remanescente, um restante ainda existia. Então, se você crê que 144 mil é um número literal, quando você vê na profecia 144 mil, simplesmente deixa do jeito que está. Mas se você acha que é simbólico, quando você vê 144 mil, você tem que colocar aqui, ó, grandemente em minoria. Nos últimos dias, apenas um remanescente ainda existe, e não uma grande multidão que será salva nos últimos dias. Somente um remanescente. E a verdade é que o número de 144 mil, se realmente for literal, nós vamos mostrar uma citação mais adiante que fala a respeito disso, mas se realmente for literal, a verdade é que o número é bem alto. Eu conheci um pastor que dizia que se 144 mil for simbólico, provavelmente serão menos de 144 mil que subsistirão no tempo de angústia. Você já parou para pensar quando Deus trouxe juízo sobre a terra, visitou essa terra, quantas pessoas estavam preparadas? Na época do dilúvio, quantos estavam na arca? 8. Existiam já bilhões de pessoas na época de Noé. Na época de Elias, haviam mais de 2 milhões de israelitas. Quantos estavam prontos? 7 mil mais um, né? Na época de Jesus, quantos o receberam quando ele nasceu? Poucos. Sempre é uma minoria o povo de Deus. E 144 mil pode até mesmo ser um número bem alto, pelo desafio que a última geração tem. Vamos avançar no nosso estudo. Isso está no Comentário Bíblico Adventista, volume 7, na página 972. E uma cidade 1, né? E uma geração 2. Também temos o evento de Abraão, quando ele pleiteava com Deus pelas cidades ímpias. E ali havia um número bem baixo de pessoas, né? Então aqui vem a pergunta, por que eles estão em um número tão pequeno? 144 mil, ou grandemente em minoria, só um remanescente. Por que será que o povo de Deus, nos últimos dias, aqueles que forem selados, passarão pelo tempo de angústia? Por que será que é um grupo tão pequeno? Existem várias razões para responder essa pergunta. Olha só, a primeira delas. A sacudidura de Deus espalha quantos? Multidões. Como folhas secas, a prosperidade, é o tempo que nós vivemos, multiplica uma massa de professos. A adversidade, que é o decreto dominical, faz o quê? Os remove da igreja. Então, quantos serão tirados da igreja durante a sacudidura da lei dominical? Multidões de adventistas deixarão a fé. Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 136, diz: permanecer em defesa da verdade e justiça quando há... Qual é a próxima palavra? A maioria nos abandona. Ferir a batalha do Senhor quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. Então nós vemos aqui que realmente a maioria dos adventistas do sétimo dia vão se perder. Isso é uma declaração triste, mas é uma declaração verdadeira. Algumas delas dizem, né? Nem mesmo 1 em 20 estão preparados, né? Poucos são os campeões. Isso porque existem 3 fases da sacudidura, né? Os ventos de doutrinas, testemunho direto. Quando chega o decreto dominical, a maioria abandona. Ah, mas nós temos 18 milhões de adventistas. A maioria abandonarão a fé. Existe mais alguma outra razão para o número ser tão pequeno nos últimos dias? Review and Herald, 21 de outubro de 1884, diz: os que violam as leis do quê? Saúde, ficarão mentalmente
cegos. E olha só como essa cegueira mental vai afetar a vida espiritual deles. E transgredirão a lei de Deus. Tem gente que diz que a reforma de saúde não tem nada a ver com a nossa vida espiritual. Mas é necessário que a nossa mente seja purificada para nós termos maior comunhão com Deus e não transgredir a lei dele. A razão que muitos de nós cairão quando que eles vão cair? No tempo de angústia é devido à displicência, na temperança e na indulgência com o apetite. Muitos de nós cairão no tempo de angústia. Você já imaginou um adventista passar pelo decreto dominical, chegar até o tempo de angústia, crendo na mensagem, mas quando ele estiver no tempo da angústia, não resistir por causa da intemperança, indulgência com o apetite? Isso acontecerá também. Muitos não estão levando a sério a reforma de saúde. O Senhor muitas vezes me instruiu. Isso é a razão do porquê o número está diminuindo nos últimos dias, só 144 mil. De que muitos, o que agora? Pequeninos, interpreta para mim a palavra pequeninos. Crianças. Hão de ser removidos antes do tempo de angústia. Havemos de ver de novo nossos filhos. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 259. Então o número está decaindo ainda mais. Tem as sacudiduras, saem os ímpios. Tem pessoas que descobrirão que não estavam preparadas por causa da intemperança e cairão no tempo de angústia. Tem crianças que serão permitidas a repousar no sono da morte, porque o Senhor vê por bem não permiti-las passar pelo tempo de angústia. Isso aqui não está dizendo que crianças não podem passar pelo tempo de angústia, mas que muitas delas o Senhor não vai permitir passar. Pela sua misericórdia, Ele sabendo o fim desde o princípio, Ele permite que muitas crianças descansem para serem ressuscitados quando Jesus voltar. E o número vai diminuindo nos últimos dias. Outra razão do porquê o número é tão pequeno. Ele sabe se aqueles em favor de quem se fazem petições seriam capazes de suportar a aflição e a prova que sobre eles viria caso vivessem. Ou seja, pessoas que estão doentes, que estão fazendo orações por elas. Deus sabe o que é melhor. Será que se eu curar essa pessoa, seria o melhor para ela passar pelo tempo de angústia ou não? Continuando a citação. Muitos serão levados a repousar antes que a prova de fogo do tempo de tribulação venha sobre o nosso mundo. Conselho sobre Saúde, página 375. Então Deus, mais uma vez, na sua misericórdia, Ele sabe quem poderá resistir o tempo de angústia dentre os fiéis e, de acordo com o seu amor, Ele vai permitir muitos de nós descansar. Talvez muitas pessoas pedindo oração pela cura de uma doença. Deus pode curar, mas Ele vai curar de acordo com a sua presciência, com o seu amor. Mais uma vez, o porquê que o número é tão pequeno nos últimos dias, em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 397. Quando esta grandiosa obra ocorrer na batalha, antes do conflito final, muitos serão presos, muitos fugirão das cidades e vilas para salvar a própria vida, e muitos serão mártires. É lógico, isso está se referindo antes do fechamento da porta da graça, né, no tempo prévio de angústia, por amor a Cristo ao permanecer em defesa da verdade. E aí o número diminui ainda mais, né, por causa da perseguição e de que muitos serão mártires pela fé. Eventos finais, na página 212, diz assim: milhares, na hora 1/10, isso na chuva serôdia, verão e reconhecerão a verdade. Essas conversões à verdade operar-se-ão com uma rapidez surpreendente para a igreja, e unicamente o nome de Deus será glorificado. Então, quando a mensagem for proclamada, logicamente antes do fechamento da porta da graça, milhares vão aderir à mensagem adventista. E ainda que eles provavelmente não terão oportunidade de frequentar uma igreja adventista da forma que eu e você tivemos, eles são adventistas, amém? Porque eles aderiram à mensagem adventista, eles fazem parte do movimento adventista. Quando o decreto dominical sair, à medida que ele for se agravando, certamente nós não teremos o privilégio de no sábado ir para uma igreja adventista.
E essas pessoas que estão aderindo à mensagem, elas estão vindo, são chamados trabalhadores da hora undécima, mas mesmo entre estes, haverão crianças que atenderão a mensagem na hora undécima, sim ou não? Sim, provavelmente muitas dessas crianças o Senhor permitirá descansar o sono da morte. Haverão pessoas doentes, ou talvez idosas, que o Senhor vê por bem não curá-las e permiti-las a descansar, sim ou não? Haverão entre esses que virão na hora undécima mártires também? Sim, então mesmo dentre esses que atenderão a mensagem na hora undécima, o número vai diminuindo. E quando o selamento for concluído com aqueles adventistas que estão em nossas igrejas, mas que são fiéis hoje, juntamente com aqueles que atenderão a mensagem no alto clamor, os trabalhadores da hora undécima, aí restarão o remanescente de Israel, os 144 mil. Ok, acredito que deu para ter uma ideia do porquê o número diminui. Teve a sacudidura, teve martírio, teve crianças que o Senhor permitirá descansar, pessoas doentes que o Senhor vê melhor não curar e permitirá descansar, pessoas que descobrirão que não estavam com a preparação somente no tempo de angústia, então o número será realmente diminuído e restará somente um remanescente, grandemente minoria, como diz o Espírito de Profecia. E quem é a grande multidão? Veja comigo em Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, alguns raciocinam da seguinte forma. Antes de eu dizer o raciocínio, eu só quero dizer que eu não creio dessa forma, mas eventualmente chegará aos irmãos. Tenho visto já na igreja adventista, até mesmo entre as igrejas brasileiras. Alguns acreditam que os 144 mil serão selados, e quando eles forem selados, eles vão dar o alto clamor. Antes de eu continuar, onde está a falha desse raciocínio? Ok, a chuva serôdia antes, é necessário, para o selamento, ok. Ok, aí está a resposta. Porque quando o anjo diz para Jesus que ele terminou o selamento dos 144 mil, o que Jesus faz imediatamente? Lança um incensário e diz, está feito, e faz a solene declaração. Quem é injusto, continue praticando a injustiça ainda. Ou seja, não tem mais oportunidade para ninguém ser salvo. Não tem como 144 mil ser selado e aí dar o alto clamor e chamar a grande multidão das igrejas caídas. Esse é o raciocínio de alguns. Os 144 mil já é o resultado final do alto clamor. É composto dos adventistas fiéis hoje, que chegarão até o fim, e daqueles adventistas que vão aderir à mensagem na hora undécima. E quando esse grupo está composto, qual é o próximo evento? O fechamento da porta da graça. Ok, então vamos tentar responder quem é a grande multidão. Se a grande multidão não vem no alto clamor, quem seria então essa grande multidão? Aqui em Apocalipse capítulo 7, você pode ver que do verso 1 ao verso 8 fala sobre os 144 mil. E aí o verso 9 vem a visão sobre a grande multidão. Então alguns dizem, está vendo? Vem primeiro os 144 mil e depois vem a grande multidão nos últimos dias. Dando a entender que várias pessoas, milhões e milhões de pessoas estarão prontas para Jesus voltar. Esse é mais ou menos o raciocínio. Mas quem seria essa grande multidão? Qual é a primeira palavra do verso 9? Depois dessas coisas, depois da visão dos 144 mil, olha o que diz. Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar. Lembra que os 144 mil foram numerados? Esses aqui não podem ser contados. De todas as nações e tribos e povos e língua que estavam diante da onde que eles estavam? Do trono e perante o cordeiro, trajado de vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Para por aí e eu pergunto a vocês, onde é que o trono de Deus está localizado? No céu. A grande multidão nesta visão está onde? Diante do trono de Deus, no céu. Os 144 mil nesse capítulo está onde? Dá uma olhada no verso 1. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra.
Olha o verso 2. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e tinha o selo Deus vivo, clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra. Então, 144 mil, essa visão do verso 1 a 8, é aonde? Na terra. Antes que os ventos sejam soltos, antes do fechamento da porta da graça, é o que nós estamos vendo aqui. Já no verso 9 é uma outra visão. Por isso que diz, depois dessas coisas, depois de tudo isso que foi retratado do verso 1 a 8, já no céu, diante do trono de Deus, foi vista uma grande multidão, ok? Ou seja, nós não podemos dizer que ambos os grupos estão na terra nos últimos dias, porque a visão é diferente. Um é na terra nos últimos dias e o outro já é depois da segunda vinda de Cristo no céu, diante do trono. Olha o que o Espírito de Profecia fala sobre a grande multidão. Jesus apresenta a Deus um molho movido, isso quando ele vai ao céu depois da sua ressurreição. Ele apresenta um molho movido. O que seria esse molho movido? Aqueles ressuscitados com ele. Depois, de sua morte, quando Cristo ressuscitou, eles foram levados ao céu como molho movido. E aqueles que ressuscitaram, que foram levados ao céu, eles são o quê? Como representantes da grande multidão que há de sair da onde? Do sepulcro por ocasião de sua segunda vinda. O desejado de todas as nações, página 834. Agora eu pergunto para vocês, onde é que está a grande multidão hoje? No sepulcro. Só que a palavra de Deus, ela deve ser estudada um pouco aqui e um pouco ali. Vou mostrar um outro texto para vocês que vai complementar quem seria a grande multidão. Já vimos que a grande multidão são aqueles que morreram em Cristo. Essa outra citação diz assim, Educação, página 309. Então, nos resultados de sua obra, prestem bastante atenção, resultados da obra de Cristo, Cristo contemplará a sua recompensa. Quem é a recompensa da obra de Cristo? Naquela grande multidão que ninguém pode contar, apresentados como irrepreensíveis, com alegria, perante a sua glória, Judas 24. Aquele cujo sangue nos redimiu e cuja vida nos ensinou, verá o trabalho da sua alma, que é essa grande multidão que ninguém pode contar, e ficará satisfeito. Educação, página 309. Vocês concordam comigo que a grande multidão é o resultado do trabalho de Cristo em nosso favor, sim ou não? Agora eu pergunto para vocês, Adão, nós sabemos que ele será salvo, o grande conflito diz isso. Ele se arrependeu. Ele fará parte da grande multidão, sim ou não? E Lutero fará parte da grande multidão? Nós sabemos que ele também será salvo. O grande conflito diz isso. Por que eles serão salvos? Porque eles são o resultado da obra de Cristo. Aqueles que morreram fiéis dentre os pioneiros adventistas farão parte da grande multidão? Eles são o resultado da obra de Cristo, sim ou não? Agora eu pergunto para vocês, e os 144 mil, eles são resultados da obra de Cristo ou não? Será que eles então se incluem nesse grupo dos 144 mil? Certamente eles se incluem. Eles são o resultado da obra de Cristo ou não? E a grande multidão é quem? Então, nos resultados de sua obra, Cristo contemplará a sua recompensa. Quem é a recompensa? Naquela grande multidão que ninguém pode contar. E aí diz assim, aquele cujo sangue nos redimiu e cuja vida nos ensinou. O sangue de Cristo redimiu 144 mil também, sim ou não? A vida de Cristo ensinou 144 mil também, sim ou não? Então Cristo verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito naquela grande multidão. A grande multidão, ela é composta tanto daqueles que morreram em Cristo, quanto daqueles que estarão vivos quando Cristo voltar. Ou seja, os 144 mil, embora é uma geração toda especial, que estará vivo quando Cristo voltar, mas eles também fazem parte daquela grande multidão da qual não se pode enumerar, que é resultado do trabalho de Cristo em nosso favor. Ok, continuando. Então já vimos que a grande multidão
não necessariamente é um grupo a mais que haverá nos últimos dias, além dos 144 mil. Na verdade, a grande multidão é composta de pessoas que morreram em Cristo, e os 144 mil também comporão esse grupo, uma vez que Jesus voltar. Muito bem. O que é tão único ou especial acerca dos 144 mil? Olha o que o Espírito de Profecia tem a dizer. Em Maranata, página 326... Com o Cordeiro sobre o Monte Sião, isso daqui já é a linguagem de Apocalipse 14, verso 1 ao 5, já é no céu, depois da segunda vinda de Cristo. Com o Cordeiro sobre o Monte Sião, tendo harpas de Deus, estão os 144 mil, que foram remidos dentre os homens. E ouve-se como o som de muitas águas. E de grande trovão, uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas. E cantavam um cântico novo diante do trono. Cântico que, qual é a próxima palavra? Ninguém podia aprender senão os 144 mil. Vamos parar por aqui por enquanto. Uma das coisas que é especial sobre esse grupo é que eles aprendem uma música, uma canção, um cântico que ninguém mais conseguiu aprender. Continuando. É o hino de Moisés, falando daquele cântico, e do Cordeiro. Por que será que é o hino de Moisés? Hino de livramento, porque a experiência que os 144 mil passaram quando estiveram na terra e passaram pelo tempo de angústia, foi semelhante à de Moisés. Moisés, quando ele saiu do Egito, ele passou pelas pragas, sim ou não? Houve derramamento de pragas? Houve um livramento do Senhor quando ele estava cercado diante do Mar Vermelho? Quando tudo parecia perdido, ele foi livrado pelo Senhor dos seus inimigos? Os 144 mil passarão pelas 7 últimas pragas, sem serem atingidos. Os 144 mil serão cercados pelos inimigos de Deus e serão encurralados, mas Deus os livrará. Aqui diz que é também o cântico do Cordeiro. Por que será o cântico do Cordeiro? O cântico de Jesus. Qual foi a experiência de Jesus quando esteve aqui nessa terra? Eu pergunto para vocês. Quando Jesus viveu nessa terra, ele tinha um intercessor, sim ou não? Se ele pecasse, teria perdão do seu pecado? Não. Os 144 mil, quando passar pelo tempo de angústia, viverão sem um intercessor, assim como Cristo viveu nessa terra. Aí continua dizendo, ninguém, a não ser os 144 mil, pode aprender aquele canto, pois é o de sua experiência, e nunca ninguém teve experiência semelhante. Aí você poderia estar pensando, como assim ninguém poderia aprender este cântico? Ensina eu a cantar e eu canto. Mas aqui diz que é o cântico da sua experiência. No céu não entra mentiroso. Lá no céu, quando alguém canta, tudo entregarei. Você sabe o que isso significa? Que ele entrega tudo. Sabe aqueles hinos que chama a igreja para evangelizar? Se alguém que compõe a família do céu cantar um hino desse, sabe o que significa? Que eles fazem a obra missionária. Lá no céu ninguém poderá aprender esse hino ou cantar esse hino, porque é o hino da experiência dos 144 mil. E se alguém cantar esse hino, eles vão estar o quê? Mentindo. É o hino da experiência deles. Vamos continuar vendo a experiência dos 144 mil. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Seguir o Cordeiro para onde quer que vai seria do pátio para o santo, do santo para o santíssimo, até o sumo sacerdote retroceder ao pátio, sendo a segunda vinda de Cristo. Ou seja, acompanhar Cristo na sua obra em nosso favor no santuário celestial. Estes tendo sido transladados da terra dentre o quê? Dentre os vivos, são tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Ou seja, primícias são os primeiros frutos para mostrar que a seara estava madura, pronto para a colheita. Os 144 mil são aqueles que amadurecerão caráter, mostrando que a colheita da terra está madura para a segunda vinda de Cristo. Ainda falando da experiência deles, estes são os que vieram de grande tribulação, Apocalipse 7,14. Passaram pelo tempo de angústia,
tal como nunca houve desde que houve nação. Suportaram a aflição de que tempo? Do tempo da angústia de Jacó. Permaneceram sem intercessor durante o derramamento final do juízo de Deus. Então a linguagem é clara que os 144.000, eles passarão por todo o tempo de angústia. Quando os juízos de Deus serão derramados. Que juízos são esses? As 7 últimas pragas, ou seja, eles não estarão simplesmente juntamente com aqueles que farão parte da ressurreição especial no findar do tempo de angústia, mas eles passarão pelo tempo de angústia quando Deus derramará as 7 últimas pragas. Continuando. Então aqui está a experiência deles, transladados dentre os vivos, passaram pelo tempo de angústia, suportaram a angústia de Jacó, subsistiram sem um intercessor. Qual é a relevância dos 144.000? Por que nós estamos estudando sobre essa geração, os 144.000? Provavelmente alguns de vocês já ouviram falar do que os teólogos chamam da teologia da última geração. Quantos já ouviram esse termo, a teologia da última geração? Ok, alguns de vocês já ouviram? Quando essa terminologia ela é apresentada, geralmente ela é apresentada em uma conotação negativa, dizendo que a teologia da última geração, quem adere a essa doutrina, crê que a última geração irá vindicar ou reivindicar o caráter de Deus. Mas geralmente ela é apresentada de forma negativa. Será que realmente é embasado na Bíblia, no espírito de profecia, uma geração que irá vindicar o caráter de Deus? E será que a última geração foi colocado sobre eles a responsabilidade de vindicar o caráter de Deus plenamente aqui nessa terra? Quando eu digo plenamente, na esfera humana, da forma que Jesus viveu quando esteve nessa terra? Ou será que isso é uma invenção, que é, na verdade, essa doutrina da última geração, da teologia da última geração, é, na verdade, uma falsa doutrina? Veja o que o Espírito de Profecia tem a dizer. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda tendência hereditária e cultivada para o mal, e gravar o seu próprio o quê? Caráter em sua igreja. Não terminou por aí. Veja só. Cristo, ele quer gravar o seu próprio caráter em sua igreja. Continuando. A própria imagem de Deus tem de ser reproduzida na humanidade. A honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvido no aperfeiçoamento do caráter de seu povo. Então aqui nós vemos claramente que a honra de Deus e de Cristo depende do que mesmo? O aperfeiçoamento do caráter do seu povo. Por isso que ele quer que o seu povo reflita o caráter de Cristo plenamente, desejado de todas as nações, na página 671. Veja só essa outra citação. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 746. Se já houve um povo necessitado de luz sempre crescente do céu, é o povo que tempo? Neste tempo de perigo, ou seja, Deus chamou, referindo-se ao movimento adventista, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, para serem depositários de sua lei e fazer o que mais? Reivindicar seu caráter perante o mundo. Agora eu pergunto para vocês, existe embasamento bíblico para a teologia da última geração ou não? Sem dúvida. Deus, ele deseja que exista um povo que irá reivindicar o seu caráter perante o mundo, perante o universo. Gostaria de fazer um pequeno resumo do plano da redenção. O plano da redenção nada mais é do que Deus tentando restaurar a sua imagem no homem. E ele tem feito isso passo a passo, trazendo a humanidade de um degrau ao outro. Ele vai dando luz, vai dando o seu espírito, vai agregando luz à sua igreja para que eles continuem crescendo e crescendo.
É por isso que nós vemos na Bíblia homens que foram considerados justos, mas a vida deles não correspondia com a luz que nós temos hoje. Porque Deus estava guiando a sua igreja passo a passo. Homens como Martinho Lutero, que é dito como estando salvo. Vocês sabiam que Martinho Lutero morreu bebendo vinho, comendo carne de porco, e ele cria na doutrina da perseguição? Ele não perseguia os luteranos, mas ele perseguia cristãos protestantes de outras denominações, porque não havia ainda luz o suficiente para o amadurecimento do caráter da igreja. E agora, Deus estabelece uma igreja que tem mais luz do que qualquer outra geração que já viveu nessa terra. E Ele deseja que essa geração venha concluir a obra da redenção que Ele tem operado através dos séculos. E nós, adventistas, que temos a Bíblia e o Espírito de profecia, que tem luz sobre reforma de saúde, vida no campo, criação de filhos, casamento, profecia, a vida de Cristo, a justiça pela fé, perfeição de caráter, sobre recreação, entretenimento. Nesta última geração, que tem mais luz do que qualquer outra geração, Deus espera que nós venhamos a viver de acordo com a luz que nós temos, amém? Porque Ele diz que aquele que é fiel no pouco é também fiel no muito. Eu digo para vocês que se Lutero vivesse hoje, ele estaria sacudindo o mundo com as 3 mensagens angélicas. Porque ele foi fiel na luz que ele tinha. E eu digo para vocês que o pouco que ele tinha não era fácil viver. Ele teve de se colocar diante dos reis da terra, o Papa. Agora nós, a última geração, tem a responsabilidade de terminar a obra da redenção, de atingir o amadurecimento do caráter cristão, de aperfeiçoar o caráter cristão para fazer o que mesmo? Reivindicar o caráter de Deus. Porque o caráter de Deus precisa ser reivindicado. Quem difamou o caráter de Deus? O próprio Satanás. Lúcifer, quando esteve no céu, disse que a lei de Deus não poderia ser guardada, que ela era injusta. Quando Adão e Eva pecaram, ele disse que o homem caído jamais poderia guardar a lei de Deus perfeitamente. Através de nós, Deus vai mostrar que a acusação de Satanás era falsa, que a sua graça nos basta. Veja só essa citação. Em que aspecto eles reivindicam o caráter de Deus? Agora, enquanto nosso grande sumo sacerdote está a fazer a expiação por nós, devemos procurar tornar-nos de que forma? Perfeitos em Cristo. Nem mesmo por um pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Ela vai agora nos comparar com a experiência de Cristo, né? Satanás nada pôde achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória. Tinha guardado os mandamentos de seu Pai, e não havia nele, em Cristo, pecado que Satanás pudesse usar para a sua vantagem. Ou seja, não ter nenhum pecado que Satanás possa nos acusar e usar para a sua vantagem. Esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. Quem são esses que vão subsistir no tempo de angústia? Os 144 mil. Eles devem refletir o caráter de Cristo quando Cristo viveu nessa terra. É nesse aspecto que o caráter de Deus será vindicado aqui nessa terra, através da última geração. O caráter de Deus ele tem que ser vindicado, número 1, por causa da acusação de Satanás, que a lei de Deus não poderia ser guardada pelo homem caído. Número 2, porque existe interrogações no céu se é realmente seguro trazer os seres humanos de volta para o céu durante o milênio. Você teria coragem de trazer para dentro do seu lar, para conviver com os seus filhos, uma pessoa que havia sido condenada por homicídio de 50 pessoas, e agora aquela pessoa está pronta para viver no convívio da sua família? O que você acha? Seria seguro?
interrogações existem no céu? É seguro trazer a humanidade para o céu? Unir o céu com a terra, como diz Paulo em Efésios, em Colossenses? Será que quando eles chegarem aqui no céu não vão começar a falar mal um do outro? Será que eles não vão tentar, nossa, aquela pedra ali no templo é tão preciosa, né? E levar a pedra do templo? Será que quando eles chegarem no céu não vão começar a jogar lixo nas ruas de ouro? E se eles começarem a querer ser melhor do que outros em diferentes funções no céu? É seguro trazer a humanidade para o céu? Existe uma interrogação. E Deus, para responder essa interrogação, durante o tempo de angústia, Ele permitirá Satanás tentar os 144 mil. Assim como Ele permitiu Satanás tentar a Jó. Lembra que Satanás lançou acusação sobre Jó? Dizendo que o mundo estava sobre as suas mãos, sobre o seu controle. E aí Deus diz assim, vai lá e tenta o meu servo Jó. Só não tira a vida dele. O mesmo será dito, só não tira a vida dos 144 mil. Mas pode testá-los. Teste, para que o universo inteiro possa contemplar o último conflito chamado a Batalha do Armagedon. E durante esse último conflito, todas as dúvidas serão sanadas. Realmente é seguro trazer a humanidade para o céu. E por causa dos 144 mil, escutem com cuidado agora, todos aqueles que morreram em Cristo poderão ser ressuscitados. Vocês sabem por quê? Lembra quando eu falei para vocês, aquele que é fiel no pouco é fiel no muito? Sim ou não? Muitos morreram em Cristo sem ter tido o tempo e a oportunidade ou a luz para desenvolver o caráter que os 144 mil desenvolveu. Sim ou não? Mas a mesma graça que aperfeiçoou o caráter dos 144 mil era a graça que operou na vida deles. E se eles tivessem tido a mesma luz e oportunidade que os 144 mil, eles também teriam atingido o aperfeiçoamento do caráter. Vamos dar uma olhada em Hebreus 11:40. Hebreus capítulo 11, verso 40. Aqui está falando sobre a ressurreição dos mortos. Olha o que a Bíblia diz. Eu não sei quantos conseguiram acompanhar esse raciocínio. Por causa dos 144 mil, todos os outros que morreram em Cristo poderão ser ressuscitados. Porque permanece a dúvida. Uma coisa é levar os 144 mil para o céu, que foram testados, amadureceram o caráter, passaram o teste do tempo de angústia. Outra coisa é levar alguém para o céu como aquele ladrão que morreu na cruz. É seguro levá-lo? Eu quero dizer para vocês que aquele homem que morreu ao lado de Jesus, ele não morreu como ladrão. Ele morreu como um homem convertido. Quando ele chegou lá na cruz, juntamente com o outro ladrão, ambos estavam zombando de Cristo. Mas um deles começou a contemplar o Cordeiro de Deus. Quando Jesus disse para João e Maria, João, eis a tua mãe. Como é que pode? O homem está morrendo, sendo crucificado, está se importando mais com a mãe dele do que com ele mesmo. Aquele homem contemplou Jesus orando, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas como pode um homem orar pelos seus próprios inimigos? E o amor de Jesus começou a derreter o coração daquele homem, a ponto de ele tornar a outro bandido e dizer, não temes a Deus? Nós merecemos, ele reconheceu a sua condição, o seu estado, nós merecemos esse juízo, mas ele é justo. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você pede para uma pessoa que está morrendo lembrar de você? A menos que você creia que ela vai ressuscitar. Naquele instante, nem os discípulos criam que Jesus ia ressuscitar, mas aquele homem cria. Ele tinha mais fé que os discípulos. E Jesus assegurou a ele, em verdade vos digo, hoje estarás comigo no reino dos céus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Qual é a vontade do Pai? A vossa santificação. Aquele homem, ele morreu transformado.
mas não com caráter amadurecido, é seguro levar aquele homem para o céu? E muitos outros que não amadureceram caráter por falta de luz e oportunidade? Os 144.000 prova que sim, é seguro. Foi esta graça da qual eles aceitaram que nos tornaram assim. Hebreus 11, verso 39. A Bíblia diz, e todos estes se referem às pessoas mencionadas no capítulo 11, os heróis da fé, aqueles que morreram sem receber a promessa da ressurreição e de uma nova terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, ou seja, a vida, testificaram que seguiam a Deus, não alcançaram a promessa, da ressurreição. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, os que estão vivos, para que eles, os que morreram em Cristo, sem nós que permanecemos vivos, não fossem, qual é a próxima palavra? Aperfeiçoados, ou seja, ressuscitados. Todos que morreram em Cristo só poderão ser ressuscitados quando o produto final da graça de Deus se manifestar. Aí sim, o céu inteiro saberá que é seguro levar os seres humanos para o céu. Muito bem, vamos continuar aqui. Últimos momentos na terra, falando sobre os 144.000. Logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, o qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Isso já no tempo de angústia, foi anunciado o dia e a hora da vinda de Jesus. Deus está falando com os 144.000 de forma direta, pois não há mais um intercessor. Os santos vivos, em número de 144.000, aqui está a razão do porquê eu creio que é um número literal, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão, um terremoto, não reconheceram a voz de Deus, anunciando o dia e a hora. Ao declarar Deus a hora, verteu sobre nós o quê? O Espírito Santo. Isso já no tempo de angústia, o Espírito Santo é derramado uma vez mais, não para evangelizar, porque a porta da graça já fechou, mas para fortalecer o povo de Deus no tempo de angústia, E nosso rosto brilhou com o esplendor da glória de Deus, como aconteceu com Moisés na descida do Monte Sinai. Por isso que eu coloquei a estação da chuva serôdia como passando o fechamento da porta da graça, A estação da chuva serôdia, ela começa antes do decreto dominical, ela provoca o decreto dominical, continua caindo sobre aqueles que vão aderir à mensagem durante a hora 1/10, e aí ela mais uma vez cai, encerra a estação da chuva serôdia durante o tempo de angústia, mas não para pregar aqui no tempo de angústia, mas para fortalecer o povo de Deus durante o tempo de angústia. Continuando aquela citação, logo nossos olhares foram dirigidos ao Oriente, onde está o portal dos céus, pois aparecera uma nuvenzinha aproximadamente do tamanho da metade da mão de homem, o qual todos nós soubemos ser o sinal do Filho do Homem. Todos nós exclamamos então, quem poderá estar em pé? Estão as minhas vestes sem mancha? Então os anjos cessaram de cantar, e houve algum tempo de terrível silêncio, quando Jesus falou, aqueles que têm mãos limpas e coração puro serão capazes de estar em pé. Agora note o que ele diz, a minha graça vos basta. Aqui está o produto final da graça de Deus, a última geração que reivindica o seu caráter, Então a trombeta de prata de Jesus soou. Ao descer ele sobre a nuvem, envolto em labareda de fogo, olhou para a sepultura dos santos que dormiam, ergueu então os olhos e mãos ao céu e exclamou, despertai, 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 vós que dormis no pó e levantai-vos. Houve um forte terremoto, as sepulturas se abriram e os mortos saíram revestidos de imortalidade. Os 144.000 clamaram, aleluia, quando reconheceram os amigos que deles tinham sido separados pela morte. E no mesmo instante fomos transformados e arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. Primeiros escritos da página 14 à página
16. Né? Então aí está o gráfico mais uma vez. Nós vemos aqui que estamos vivendo neste período, que a chuva temporânea está sendo derramada. Deus está desejoso de nos dar a chuva serôdia. Quando ela cair, a primeira mensagem angélica será proclamada com o poder da chuva serôdia. Essa vai ser a ênfase, né? Temei a Deus e dá-lhe glória. Isso gera a lei dominical, começa a sacudidura da lei dominical. Então há a necessidade de proclamar: caiu Babilônia, e a terceira mensagem angélica. E durante este tempo, depois da lei dominical e antes do fechamento da porta da graça, está o selamento dos 144.000. A porta da graça fecha, os pecados são apagados. Miguel, né, se levantou aqui, né? Ele apaga os pecados, começa o tempo de angústia de Jacó, onde as 7 últimas pragas são derramadas. E após a 7ª praga, Jesus desce nas nuvens do céu, em labaredas de fogo, ressuscita os santos e leva tanto os santos que foram ressuscitados, quanto aqueles que permaneceram até o fim para estar com o Senhor nos céus. Amém? O Espírito de Profecia nos diz, estou parafraseando, que nós devemos nos esforçar, lutar para fazer parte dos 144.000. Sabe o que o Espírito de Profecia está tentando nos dizer? Que nós devemos lutar e nos esforçar para vindicar o caráter de Deus. A honra de Deus e de Cristo se acha envolvido nisso. E se Cristo ainda não voltou, é porque nós ainda não estamos selados. Uma vez que ele tiver esse povo selado, a notícia chegar ao céu, ele lança um incensário e diz: está feito. Não quer você fazer parte dessa última geração? Nós temos decisões a tomar, não temos? Eu gostaria de fazer um apelo específico. Este apelo não é para todos. É um apelo bastante específico. Nós, como adventistas do 7º dia, cremos no dom profético manifestado através dos escritos de Ellen White. O meu apelo nesta noite não é para todos. Se você já está fazendo ou se no momento não é viável para você, não atenda o apelo. Mas eu gostaria de fazer o apelo. Se existe alguém aqui nesta noite que ainda não leu os 9 volumes do Testemunho para a Igreja, saiba que ali diz que se a igreja lesse os 9 volumes do Testemunho para a Igreja, quase todos os problemas cessaria na igreja. Cessaria no lar. Cessaria no trabalho. Avançaria a obra de Deus. Se existe alguém aqui que ainda não leu os 9 volumes, talvez já começou, mas não concluiu, e gostaria de fazer essa decisão, eu gostaria que você se levantasse nesse momento. A sua decisão deve ser consciente. Deus, eu gostaria de me preparar. Eu sei que o Senhor me deu os testemunhos para me preparar. E eu quero fazer um compromisso com o Senhor. Eu quero ler os 9 volumes do Testemunho para a Igreja. E, Senhor, meu compromisso é de tal forma que assim que eu voltar desse congresso, eu já vou pesquisar onde eu encontro. Se eu não puder comprar de uma vez só, eu vou comprando um por um. Faça uma meta. Quantos você vai ler por ano? Diga para Jesus agora. Eleve o seu pensamento ao céu e diz: eu quero fazer esse compromisso. Eu quero ler os 9 volumes. Eu quero me preparar, Senhor. Eu posso ler 3 por ano, 4 por ano. Se você ler mais devagar, pelo menos 2 por ano. Faça esse compromisso. Seja específico no seu compromisso com Deus. Que Deus possa abençoar a sua decisão. E nós vamos orar pela bênção de Deus. Senhor nosso Deus, queremos agradecer-te pela riqueza de tua palavra e pelo plano da redenção. Sabemos que o Senhor está nos estágios finais desta obra, e a nós o Senhor tem nos concedido muito mais luz do que para as outras gerações. Senhor, nos ajude a sermos fiéis a esta luz. Por favor, fortaleça e ajude a todos que tomaram decisões de melhor se preparar para este grande momento. Fortaleça-os com teu Santo Espírito e que cada nova luz possa ser uma realidade em nossas vidas. Derrama a chuva serôdia sobre nós
e abençoa o teu povo. Oramos em nome de Jesus. Amém.